Eu vou me apresentar porque essa live vai ficar gravada e algumas meninas não me conhecem, né? Sou personal, Uhum. Thaís Oliveira, trabalho há mais de 15 anos como personal. A Rô tá de prova que a Rô me conheceu, eu era estagiária ainda, eu acho, dela lá na T. Acho que sim, é. Bom, e eu vim trazer o tema de mentalidade, porque vocês me acompanham um pouquinho no Instagram, e algumas pessoas também já me viram pessoalmente, e todo mundo viu que a minha mudança corporal, ela foi muito grande, né? Então eu tive um processo de emagrecimento muito forte. Na verdade, assim, eu sempre fui aquela mulher gordinha, né? Fortinha, gordinha, mas nunca tava com o corpo que eu gostaria. E Uhum. aí, desde janeiro, né? Inclusive que foi a época que eu falei, não, assim, já dei uma emagrecida, mas eu senti que precisava de alguma coisa. E aí eu busquei a Carol, que é a Nutri. A gente fez um trabalho, ela, né, começou a montar meus cardápios, e as minhas alunas também começaram a passar com ela, e a gente viu que a gente foi evoluindo, que eu consegui emagrecer, emagrecer, e aí a gente resolveu fazer o Sacaela, porque a nossa forma de trabalhar teve muita sinergia. Mas o que eu queria trazer hoje para vocês é que eu consegui emagrecer muito, com muitas ferramentas que eu vou trazer aqui dentro dessa live para vocês. E o que eu vou trazer de ferramenta e de tudo que eu vou falar para vocês foram coisas que eu pratiquei. E que são coisas baseadas realmente muito na questão da mentalidade, de um mindset, da neurociência. Eram coisas que às vezes eu pensava, ai, gente, será? Deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. E assim, contra eu brinco, né? Contra fatos não há argumentos. O resultado que eu tive, óbvio, veio de treino, veio da alimentação, mas veio muito do trabalho de mentalidade, tá? E aí que eu queria começar dando aquela explanada, né, para vocês. O que que mudou principalmente no meu pensamento? Então, assim, a gente sabe hoje que a gente tem o nosso consciente e que a gente tem o nosso inconsciente. Ponto. O consciente é tudo aquilo que a gente tá no dia a dia ali, a gente tem consciência. Então, eu tenho consciência que eu quero emagrecer, eu tenho consciência que eu quero ficar mais bonita, eu tenho consciência que eu tenho que comer direito, eu tenho consciência que eu vou fazer o treino que a Thaís passou, que é a dieta da Carol. Mas o meu inconsciente, ele muitas vezes, ou na maioria, domina a gente por uma forma que a gente nem percebe. Porque muitas vezes durante o nosso dia, principalmente, nós estamos no que eu chamo de piloto automático, que é o famoso, né? Acorda, escova o dente, pega o carro. Às vezes você vai. Aconteceu muito comigo, né? Eu ia, às vezes, pra Tendo Nova, esquecia que eu trabalhava na Jardim. Sabe que você tá com a cabeça, gente, fazendo tudo no automático? Então, o nosso inconsciente, ele domina muito a gente. E dentro do nosso inconsciente, a gente tem várias crenças e vários bloqueios. E aí eu costumo falar muito sobre crença e bloqueio, que é uma coisa que eu tive que reprogramar muito na minha cabeça. E aí eu vou dar exemplo para vocês de coisas e crenças que estavam na minha cabeça, que talvez pode ser que estejam nas de vocês também. Porque desde quando a gente nasce, e isso é muito interessante, né? Eu li até um estudo recentemente que quando a gente só nasce com dois medos. A gente nasce com medo da altura e a gente nasce com medo do barulho, do som alto, quando a gente nasce, que é bem pequenininho. O resto dos medos, eles são todos colocados dentro da nossa cabeça. Então, em algum momento, eu tenho medo, por exemplo, meu irmão sabe, eu tenho muito medo de aranha. Por Uhum. quê? Né? Colocou assim, a barata. Então, assim, a gente traz essas crenças e esses medos muitas vezes como uma verdade para nossa vida. E é isso que a gente precisa desconstruir. Então, eu convido vocês, principalmente nessa live, a pensarem muito nas coisas que vocês pensam todo dia, quando vocês pensam sobre o corpo de vocês, quando vocês pensam sobre vocês, quando vocês pensam no processo de emagrecimento, tá? Então, por exemplo, muitas vezes eu olhava pra mim e falava assim: eu não vou conseguir emagrecer porque é muito difícil. Nossa, eu não vou conseguir emagrecer porque é muito sofrido. Ou se não, eu falava assim: olha, eu não vou conseguir emagrecer porque o meu metabolismo, ele é lento.
Ou eu não vou conseguir emagrecer porque a minha genética, impossível. Eu falei várias vezes. Muitas vezes eu olhava até as meninas assim, e falava assim: "Ai, gente, eu acho lindo ser magrinha, mas eu não vou conseguir ser magrinha, porque eu não tenho biotipo corporal para isso. Eu não tenho, fisiologicamente, o meu corpo não é de uma pessoa magra." Isso era uma verdade que eu acreditava, Uhum. fielmente. E isso acontecia na minha vida de uma forma fiel, como eu acreditava. Então, parem para vocês agora e façam essa reflexão. Quando eu me olho no espelho, que eu falo, nossa, eu quero emagrecer, o que que eu penso? Ai, é muito difícil, ai, eu não vou conseguir. Isso são coisas que eu tô falando, né? Que passa assim, isso, cada uma tem, na verdade, as suas crenças e os seus bloqueios. Tragam isso, parem para pensar nisso. Então, assim, a gente tem que aprender a pegar essas crenças e transformar essas crenças, né? Eu falo assim, que é crença? É uma verdade que a gente acredita. Crença é isso, tá? Então, assim, a gente tem verdades que são verdades e a gente tem verdades que foram que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida e a gente acredita que aquilo é verdade. Então, por exemplo, verdade, verdade, ação da gravidade. Se eu jogar uma caneta, ela cai no chão. Isso é uma verdade, independente de onde eu vou morar, o que acontece com. Independente, isso é uma verdade para todo mundo, é uma lei. Agora, eu tenho um metabolismo, ou eu tenho um corpo, eu não consigo emagrecer porque a minha genética não me permite. E aí, ou por exemplo, se ela, alguma pessoa você fala, gente, aquela mulher é muito gorda, ela nunca vai conseguir emagrecer. Aí você olha, ela tá magrinha. Aí você fala, ué? Então, isso não é uma verdade. Por quê? Porque aconteceu. Como várias outras coisas que acontecem, que a gente fala, nossa, por exemplo, eu vou trazer um exemplo de relacionamento. Ai, todo homem que eu conheço é um sem vergonha. E aí, daqui a pouco, você conhece um cara que é um príncipe. Aí você já fica com aquele bloqueio, né? Não, é um sem vergonha, é um sem vergonha. Então, assim, por que não? Por que ele não pode ser uma pessoa boa? Ou por que que eu não posso ter o corpo que eu quero? Por que que essa crença tá na minha cabeça? Isso não pode ser uma verdade. E eu preciso trabalhar isso dentro da minha cabeça. Então, assim, uma ferramenta prática que eu já falo pra vocês, que eu usei muito, foi o poder da visualização. Então, na neurociência, hoje a gente já sabe que o poder da visualização existe. O que que é o poder da visualização? Tudo que eu vejo, o meu cérebro ele não sabe distinguir se é verdade ou se é mentira. Ele não sabe. Então, a partir disso, eu posso olhar aquilo e imaginar que aquilo está acontecendo ou que aquilo é uma verdade. Por exemplo, o que que eu fazia muito? Eu pegava, eu entrava na internet, em vez de ficar vendo o Instagram, as meninas bonitas e ficar, sabe, olha lá, tá se aparecendo, tá se achando. Não, eu pegava, olhava mesmo as meninas bem bonitas, dava print nas que eu achava bem bonita, que corpos que eu acho bonito, porque cada um, né? Eu não gosto de mulher muito grande, eu não gosto, eu admiro o resultado, mas eu pegava corpos que eu gostaria de ter. E eu guardava numa pastinha, salvava dentro do celular. Momento da visualização ou exercício de visualização. E pelo menos uma vez no dia, eu pegava aquela imagem e ficava olhando. Pouquinho, vou no banheiro, às vezes estou de bobeira, estou tomando um café, estou esperando uma consulta, tô fazendo qualquer coisa. Antes de dormir, assim, né? Eu tô ali, pego, ou na hora que eu acordo, principalmente. E a hora que a gente acorda é muito poderoso, porque quando a gente acorda, lembra que eu falei do consciente e do subconsciente? Quando a gente Uhum. acorda, o nosso subconsciente ele tá muito mais desperto para tudo aquilo que você vai captar. Então, principalmente de manhã, eu abria, olhava 5 segundos aquela foto, respirava um pouquinho, tentava trabalhar na minha mente como é que seria eu ali naquela imagem e pronto, tocava meu barco. Aí você fala, nossa, Thaís, no começo, gente, eu vou falar a verdade. Você parece, você vai se sentir meio boba, você vai ficar assim, nossa, nada a ver esse negócio. O que que eu tô fazendo? Mas é o que eu falo pra vocês. Funciona. A gente tem várias pessoas que trabalham ali da visualização.
em várias coisas, em várias metas, e eu trabalhei muito dentro do nosso corpo, do meu corpo. Então, assim, funciona, porque hoje eu tô, graças a Deus, com um corpo que pra mim, era impossível. Não poderia, por causa do meu metabolismo. Então, isso é uma ferramenta que eu sugiro que vocês façam muito. Falando da parte do amanhecer, é muito importante também, é uma coisa que eu dou uma dica para vocês, né? A rotina, a hora que vocês acordam. Eu sei que é muito difícil, cada uma tem a sua rotina, mas uma coisa que mudou muito pra mim é realmente levantar ali 10, 15 minutinhos antes do que eu preciso para começar o meu dia de uma forma mais calma e mais tranquila. Porque se a gente começa, a forma como a gente começa o nosso dia dita muito a regra de como vai ser o resto do dia inteiro. Pode prestar atenção. Se você acordou, já falou, ai, nossa senhora, hoje meu dia vai ser daquele jeito. Não tem como seu dia ser diferente. E por que que a gente já levanta com essa sensação? Porque a gente tá no piloto automático. A gente nem pensa em acordar, em respirar um pouquinho e, na verdade, em pensar de como a gente gostaria que fosse o nosso dia. Então, por exemplo, hoje vocês estão com um cardápio, vocês estão com um exercício. Então, o que que eu acho legal? Acorda de manhã uns 10, 15 minutinhos, se possível, né? Tenha o hábito, primeiro, de olhar lá o corpinho que você quer. Feche seus olhos, respira um pouquinho. E pensa hoje, como que você quer o seu dia? Hoje eu quero me sentir uma mulher feliz. Hoje eu quero me sentir uma mulher próspera. Hoje eu quero me sentir uma mulher magra. Ah, não, você não pode se sentir uma mulher magra. Às vezes vem os pensamentos, né, do subconsciente. Por que não? Porque tem muita crença de merecimento no nosso resultado também. Às vezes a gente acha que a gente não merece aquilo por N motivos. E aí a gente começa a se auto-sabotar, a gente começa a acreditar nas verdades que contaram pra gente, que limitam ou impedem a gente ali de repente ter um resultado. Então, o que eu sugiro pra vocês, né? Acorda 10, 15 minutinhos, acho que a Carol até às vezes coloca no cardápio, né? Planeja seu dia mentalmente, planeja, fecha seus olhos, faz a visualização do corpo. Imagina você indo para academia, imagina você numa reunião, se você tiver sendo um sucesso. Imagina você se alimentando bem. Imagina tudo que você quer que aconteça no seu dia. Não o que você não quer que aconteça, que muitas vezes a gente pensa no que a gente não quer. E aí acaba dando tudo errado porque você tá pensando naquilo. Então, tragam o poder muito da presença, de vocês realmente estarem presentes no que vocês buscam e o que vocês querem, tá? Então, assim, o que que eu também fiz muito e que me ajudou muito? Frases positivas. Então, assim, principalmente de manhã, né? Eu tenho frases que eu gosto de escrever e que eu gosto de falar, e aí eu sugiro para vocês que de repente vocês peguem agora um papel, uma caneta, e vocês coloquem assim, ó, objeção e quebra de objeção. Então, como que é? Olha, quando você pensa no seu corpo, que você fala, nossa, não, mas esse treino é muito difícil. Não, esse treino eu consigo fazer. Esse treino eu sou capaz. Ou, ai, eu tenho hoje uma reunião que vai ser impossível. Não, essa reunião vai ser maravilhosa. Eu consigo realizar essa reunião. Trazer sempre de forma positiva tudo que você traz ali como objeção para o seu dia. E a mentalidade, ela é como o treino de musculação, ela é como a dieta, ela é um treino diário. É o que eu falo para vocês. No começo, a gente vai com aquela coisa assim, gente, meu Deus do céu, parece uma louca, parece uma boba. Nossa senhora, mas não tem nada a ver. Não, é o seu consciente falando pra você, para com isso, você não tem nada a ver, mas você continua fazendo os exercícios, continua trabalhando o poder de você estar presente, que você vai conseguir realmente
mudar pequenas coisas e se sentir muito melhor. Eu queria até que vocês compartilhassem. Vocês têm essa sensação de quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, sei lá, alguém fala, vou começar a academia. Aí você fala, não, muito chato. Ah, não, muito difícil. Todo mundo já teve esse pensamento? Acho que já, né? Eu falo que sim. Porque eu escuto das minhas alunas até hoje. Até hoje. Eu vou, elas chegam e falam, ai, Thaís, nossa, eu já tô muito cansada. Eu falo, não. Hoje você tá maravilhosa. Hoje você tá perfeita. Por que que você... Muda esse pensamento, muda a sua energia. Ai, parece bobeira. Mas não é. Porque realmente, quando a gente consegue mudar isso, a gente consegue mudar vários comportamentos nossos. Inclusive na parte da alimentação, na parte do treino, até mesmo porque a gente sabe que muitas vezes a gente se sabota. E por que que a gente sabota tanto? Porque é o nosso inconsciente ali. A nossa mente, ela é a coisa mais maravilhosa do mundo e a pior coisa do mundo. Porque a nossa mente ela vai querer o tempo inteiro que a gente fica na zona de conforto. Então, tudo que é muito novo, ela cria resistência. Então, a Carol Hum. passou um cardápio. Ela passou lá que tem que comer o iogurte com chia. Ai, tá vendo? Sabia. Essa chia, ó. Ah, que chatice, eu não vou fazer isso. Já cria aquela resistência. Eu tô falando isso porque quando eu mudei e comecei a passar com a Carol, várias coisas que ela passou pra mim, já falava, ai, tá vendo? E falei, gente, mas eu quero um resultado diferente. Preciso buscar um resultado diferente. Então, eu preciso fazer coisas diferentes. E não adianta ficar com resistência. Porque se então tudo que eu sei fosse correto, eu não estaria com o resultado que eu tô hoje. Então, eu não estaria acima do peso, eu não estaria me sentindo mal, não estaria precisando emagrecer. Então, para eu mudar a situação que eu tô hoje, eu preciso de novas coisas. Então, e a minha mente, ela vai lá, não. Então, assim, abram a mente, abram as possibilidades para que vocês consigam implementar, né? Que não tudo, mas pelo menos uma, duas coisas dentro do dia de vocês, de tudo que a gente pede um pouquinho aqui no Desafio Secaela. Beleza? Uhum. Falei. E queria ouvir um pouquinho de vocês. Faz sentido o que eu passei para vocês, essa parte de mentalidade? Vocês já ouviram essa questão da visualização? Como que é isso para vocês? É, eu vou falar. É, às vezes eu tenho preguiça, né, de ir na academia, mas eu vou, mesmo assim eu vou, mesmo com preguiça. Mesmo que esteja frio, eu vejo pessoas que falam assim, ai, tá muito frio, eu não vou essa semana. Eu falo, vai. Então, eu vou. Alimentação, né? Já fui muito de sabotar minha alimentação. Mas ano passado, em janeiro do ano passado, eu fiquei 40 dias sem comer doce. Zero de Olha, dor. Mas eu comia arroz, feijão, nada exagerado. E aí vinha um monte de situações. Vamos comer um bolo, vamos comer um doce, vamos comer porque a isso. Eu nossa não mente ela quer testar o tempo inteiro. mas assim, eu não ia. Eu fiquei muito focada, muito focada. E agora, com esse seu trabalho de secar ela, eu comecei a ver você, porque eu conheço você, né, Thaís, já faz tempo. Uhum. Quando eu vi você magrinha, eu falei, gente, a Thaís está perfeita. Eu Obrigada. falei assim, ai, mas aí eu ficava assim, ai, mas é tão difícil de emagrecer, ai, mas eu já tô menopausada, que eu já tô na menopausa. Eu já estou menopausada, vixe, vai ser mais difícil ainda. Será que eu vou conseguir? Mas eu comecei a mentalizar exatamente o que você falou, o que eu queria para mim, Ai, que o legal. corpo que eu queria. E aí, assim, gente, eu tô falando, eu até me arrepio, porque deu tudo tão certo, assim. E aí, quando você começou, eu falei, gente, é agora. Eu tenho que começar. Então, assim, eu já tô há 2 semanas sem comer arroz e feijão. Eu comi Uhum. só um dia, 2 colheres pequenas de arroz só. E Uhum. todos os outros dias eu comi só, assim, aquelas opções que a Carol deu no cardápio.
e um grelhado, e veio várias coisas. Ai, vamos comer um doce, ai, vamos comer. Então, assim, eu não me sabotei, porque eu falo, não, não, se eu me sabotar, eu não vou chegar no meu objetivo. Então, assim, agora, nessa segunda semana, eu já estou me sentindo mais à vontade para comer as opções lá, né? Como aquele pão que a Carol indicou, da marca Uhum. Yasmin. Na verdade, eu já comia ele, porque eu Uhum. percebi que a farinha branca, ela estava inchando minha barriga. É, realmente a E eu, gente muda e eu falei, mesmo. nossa, olha o tamanho da minha barriga. Quando eu parei de assim, que essas 2 semanas que eu diminuí, eu já senti que minha barriga já murchou. E fica um Em- ciclo vicioso, sabe? A gente quer comer, a gente se sente mal, e aí a gente quer melhorar essa sensação de se sentir mal comendo, porque é o mais fácil, né? mas assim, eu não quero, na verdade, eu não quero nunca mais assim sair fora, porque eu cheguei à conclusão que se a gente ficar se sabotando uma, duas vezes, a gente vai sempre se sabotar e não vai. E assim, cada ano que passa, se você se sabotar todos os dias, você vai criando aquela gordura na barriga, principalmente. E aí já era, né? Mais Mesmo difícil. mesmo eu malhando, é que teve uma situação lá atrás que eu fiquei doente e fiquei proibida de malhar, então eu parei de malhar Ah, tá durante contando as histórias. um Eita, ano e dois, lasqueira. eu fiquei sem malhar 1 ano e 2 meses, então eu voltei faz 4 meses. Só que nesse 1 ano e 2 meses, assim, já foi o suficiente para eu aumentar a minha gordura no corpo, sabe? Uhum. Então, por isso que agora eu estou bem firme, não estou me sabotando de hipótese alguma. Então, eu estou bem feliz. Que legal, Rô, parabéns. E quando vinha isso aí? Ah, é porque eu tô na menopausa e eu não consigo, sim. Não, eu Uhum. estou na menopausa e os meus hormônios estão a favor do meu corpo. Eu estou na menopausa e meu metabolismo trabalha a favor do meu corpo. Sempre, né, colocando isso como, enfim, prioridade, para que você realmente não se É, sabote. exatamente. Estou firme. Ah, que orgulho! E você, a Tamires Nunca também tá me- firme. Tô achando que você tá, o rosto já emagreceu, fi, ó. E olha que eu É, tô bem é. inchada porque eu fiz bioestimulador ontem. Tá cheio de marca aqui, ó. Tô parecendo fofo. Eu fiz, tô fazendo tudo junto. Eu sou 880. Olha, parabéns. Mas é porque tem algo assim peculiar. Eu não sabia que o tema seria mentalidade, né? Mas eu acredito que o esporte, a alimentação, assim como a Rosângela comentou, né? Que ela está conseguindo vencer ela mesma e a mentalidade caminham juntos. Eu te falo isso porque com propriedade eu me sabotei. Eu tinha um corpo, assim, até então bacana, treinava todos os dias 5:30 da manhã, de sábado a domingo, aí fiz a mudança de cidade, como eu comentei, e aqui, por entrar em um outro ritmo, eu comecei a me sabotar, e toda vez que você vai para uma situação gostosinha para o seu cérebro, que você não demanda tanta energia, aí começa situações de crenças, Exato. justamente a aflorar, né? Diversas crenças e o seu cérebro a todo momento te sabotando e a comida é o seu escape e você não começa a vencer nada. E a partir do momento que você não vence nada, você se entrega. E dali foram mais de 14 quilos. Eu engordei mais de 14 quilos, mudei o meu manequim completamente, doei minhas roupas, falei, eu não vou voltar mais, né? Porque assim, eu falei assim, eu não vou ter condição de vestir 38, 36, né? Como me cabia antes. Isso não me cabe mais, né? Eu já tô numa idade mais avançada, família, etc. Não cabe Olha lá mais no as meu crenças, tá vendo? Olha lá, tudo vem crença. na nossa cabeça. Aí aquilo foi me entristecendo e daí alguns gatilhos apareceram e eu falei, não, preciso fortalecer a mentalidade. E a Thaís também foi uma grande inspiração para mim, porque eu conhecia o processo dela e vi que foi uma mudança extremamente radical e a gente teve uma conversa bem profunda também. Por isso que eu acredito que a mentalidade foi o que mais me surtiu efeito. E a partir do momento que a gente entra num desafio desse,
que existem as dietas e você vence, como a Rosângela falou, eu não estou furando. Que você tem o treino, aí você coloca lá a repetição. Não é fácil fazer aquela corridinha lá Não. difícil, né? Entre aspas, né? Agora falar que é facinho. Mas daí você Isso. vem Vamos no falar que é. peso que é fácil. Aí você vai para academia às 6 horas da manhã novamente, sem furar. Aí o dia que você não vai para academia, tem o grupo lá que ajuda. Vamos fazer uma caminhada ar livre, vamos fazer alguma coisa. Então, todos os dias se movimentando e você começa a vencer a sua mente, o céu é o limite. Penso assim. Exato. Só que daí Exato. eu emendei tudo junto, porque daí eu já aproveitei o ciclo, falei, então vamos cuidar de tudo, do rosto, da mente, do Tá certo, corpo. porque a gente precisa se cuidar, a autoimagem. Quanto mais gata a É. gente tá, quanto melhor a gente tá se sentindo, mais as coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Com É. certeza, e isso é muito. E às vezes a gente acha, ai, a gente tem que coisa, é feio se achar bonita, né? É feio, lá, a pessoa, olha lá, ela se acha, né? Fulano se acha. Não, é lindo se achar bonito. A gente tem que se Lógico. amar, tudo começa pela gente, né? Então a gente É. tem um pouco desse negócio, sabe? Ai, não, ela tá se achando. Não, tem que se achar. Então, por muito tempo, até no Instagram eu postava foto assim, falava, ai, não. Hoje eu falo, não, vamos ficar magra, vamos ficar gostosa, tem que se amar. Eu me amo, eu me acho que eu tô linda e quero mais ainda. E eu acho que a gente pode sempre se melhorar, independente da idade, independente de qualquer coisa, porque é tudo crença. Eu tenho várias alunas na menopausa, alunas de 50, 60, cara, dão um show assim. Então, tudo realmente é a nossa mente. É, Ô, porque como a Thaís, gente. Ah, desculpa, não, Rosângela. pode falar, Tamires. Não, só concluindo, porque como a gente sabe se é uma crença ou se é uma lei? Se uma pessoa conseguiu atingir aquilo, é uma crença. Então, Exato, assim, entendeu? Uma lei é o que não consegue mudar. Então, se uma pessoa, mas eu tô com certa idade, eu ganhei muitos quilos, eu não vou conseguir emagrecer. Mas se uma pessoa conseguiu chegar naquele objetivo, significa que você está colocando uma crença. exato. Igual É, o que eu falei agora, Rô, eu tenho várias alunas que conseguiram emagrecer na menopausa. Então, não dá pra falar que não dá pra emagrecer na menopausa. Mentira, crença. Dá, porque é. senão, né? Não, Ninguém emagrecia. eu acredito sim que dá para emagrecer na menopausa, só tem que exatamente ter o foco, né? Não sair do foco, né? Cuidar da alimentação, treinar, porque eu treino bastante, eu voltei assim com muita garra, né? Depois desse tempo que eu tive que ficar parada. E eu vou todos os dias. Só semana passada que eu não fui porque eu estava no evento. Então, nossa, realmente eu fui só 3 dias semana passada. Uhum. Mas louca já para começar tudo de novo, movimentar o corpo É, e seguir o processo. Mas que eu ia te perguntar, Thaís, quanto tempo você demorou para chegar no seu objetivo? ó, eu já tinha emagrecido em Sorocaba, quando eu vim para São Bernardo, eu já tinha emagrecido ali em 3 meses, eu já tinha emagrecido ali uns 4 quilos, 5 quilos, Ah, três tá. meses. Mas aquilo, né, ainda não estava no meu objetivo. Aí quando eu conheci a Carol, que eu queria realmente emagrecer mais, eu senti que parecia que eu precisava mudar algo, né? Que é assim também, quando a gente também começa a trabalhar nossa mente, que a gente quer aquele resultado, as coisas vão aparecendo no caminho. A gente tem que estar desperto para isso. Então, por exemplo, igual você falou, ai, quando eu vi o desafio, eu falei, agora eu vou. Então, às vezes é a ferramenta que te precisava. Então, a Carol foi a pessoa que precisava, parece que entrar assim para mim, que aí eu comecei a seguir, e aí com a Carol. Eu lembro que eu passei com ela já 30/1, que final, então, fevereiro, né? E de Hum. fevereiro até julho, eu perdi aí uns 7, não, perdi 7,5 quilos de gordura. Então, por que o meu corpo mudou muito? Porque eu consegui realmente perder só gordura e consegui ganhar um pouquinho de massa magra. Então, assim, Ah, 5 meses, né? Mas, cara, foi um resultado assim incrível, que eu A realmente. Carol, a Carol é daqui de São Bernardo? A Carol atende na Rua da Tenda Jardim do Mar. Ah, tá. Carol é de São Legal. Bernardo. E é isso. Quando eu troquei, passei pra cá, Carol, que eu falei, a primeira vez que eu peguei o cardápio, igual, eu olhei e falei assim, ai, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui.
Que Isso, que é, chato, né? imagina, eu comia arroz e feijão todo dia. E aí eu criei aquele negócio de que eu preciso comer, entendeu? Eu tinha que Uhum. comer aquela quantidade. E aí quando eu olhava o prato assim, eu falava, não, mas eu não vou conseguir. Nossa, eu vou sofrer. Isso aqui é muito. E aí eu já vim travar na minha cabeça, não. Não tem, isso aqui é uma mudança de hábito. Se eu quero esse resultado, eu preciso fazer e não tem que É, ser sofrido. E aí eu comecei a é, trocar. Então, meu prato hoje é igual a Carol ensina. Hoje eu tenho muito mais legumes, mais salada, hoje eu como muito melhor. A minha pele tá melhor, meu intestino tá melhor, meu corpo tá melhor, meu cabelo tá melhor. Porque eu tô com uma alimentação muito melhor. Eu como pouco? Não, é, eu como muito, né? Eu é, como prato, mas assim, eu como certo. Então, eu como muito legumes, como muita salada, não fico enchendo o prato de farinha, de tranqueira. E aí, o que eu falo, uhum. depois que a gente consegue desinflamar, que é o objetivo desse desafio, e dar aquela, né? Depois o metabolismo já fica mais de boa, sabe? É que É, agora a né? gente tá num processo realmente que qualquer coisinha o corpo tá muito inflamado. Então, por isso que a Carol tá sendo bem É. categórica. Gente, segue certinho pra vocês realmente desinflamarem o corpo de vocês. Pra que a gente consiga realmente acelerar o Thaís, metabolismo. você falou que você come bastante legumes. Legumes é uma coisa que a gente pode comer mesmo à vontade, À né? vontade. Foi a Carol que me ensinou isso. Antes eu tinha a Ah, crença que eu podia comer muita proteína. eu também tinha essa crença. A Carol, aí assim, a Carol me explicou e é real, a proteína ela também tem caloria. Não é porque você está Aham. comendo proteína que você não está ingerindo caloria. E no final, quando você quer um processo de emagrecimento, você precisa comer menos e gastar mais. Ponto. É o Hum. déficit calórico. Ah, Então ela tá. falava assim, tá? Se for para caprichar no prato, aquele dia que está com mais fome, eu vou passar da conta de alguma coisa passa da conta do legumes. Legumes, Ah, salada. Aí eu tinha aquela crença, ai, legumes. Ah, eu aprendi a fazer legumes no forno, como ela posta. Aí eu comecei a fazer umas coisas diferentes. E eu falei que, nossa, mas é bem gostoso mesmo. E dá uma boa segurada. Então eu fui me trabalhando pra isso. Por quê? eu tô Porque me trabalhando também